convidados ou, num certo momento, nem convidados, né, mas convocados a ter um isolamento social, né, ter uma restrição da liberdade. Então, nesse contexto que eu coloco a minha fala também nesse primeiro momento, né? Como gerir tudo isso, como cuidar dos nossos colaboradores para que eles possam cuidar também dos seus e dos seus clientes, né? No meu âmbito de atuação, a gente atua com prestação de serviço, então, a maior prioridade, sim, no sentido de cuidar dos colaboradores para que eles possam cuidar, então, das relações, né? Realizamos várias ações, né, já de imediato, né, acho que uma primeira premissa que a gente fez foi realizar, então, uma comissão dentro do interno, né, para tratar, para dar encaminhamento às devidas ações, né, e temos aí várias frentes de trabalho, temos acolhimento das demandas dos colaboradores por profissional da psicologia, para dar conta, né, temos também uma área, uma estrutura de saúde integrada, de profissionais enfermeiros, farmacêuticos, médicos da família, também para estar dando conta aí do que pode vir no âmbito mais orgânico, mas com certeza com acentuamento das situações psicológicas, né? Realizamos várias ações também no sentido de trabalho home office, né? Férias, afastamento do público de risco, e também uma linha de cuidado extrema com os profissionais da área da saúde, porque eles sim que são os profissionais que mais estão expostos às ocorrências, né? Muito mais do que o nosso público administrativo. Então, trouxe nessa minha breve fala um contexto ao qual eu, como profissional da psicologia, me situo, né, frente a essa situação, e também trouxe o contexto ao qual a minha experiência no momento, como a gente está trabalhando. Acredito que, num primeiro momento, seria essa a minha contribuição e fico à disposição para a segunda rodada. Espero que o meu áudio tenha melhorado agora. Agradeço a compreensão. Agora sim, com certeza, na segunda parte já melhorou bastante. E gera muita insegurança isso tudo, né? Na segunda fase a gente pode falar um pouco mais disso, porque tanto do lado dos empresários quanto dos trabalhadores, esse momento é novo, né, Cláudia? E deixa todo mundo inseguro, o que certamente aumenta muito essa ansiedade para saber o que vai acontecer. A gente pode provocar um pouco mais isso. Obrigado, Cláudia. Vamos conversar com o professor Pedro Wittenbender. Professor Pedro Wittenbender, a gente fala muito aí das teorias da administração, principalmente aí durante o nosso curso, né? Essa questão toda de como as pessoas se organizam ou se preparam também para a questão da vida. E isso, sem dúvida, né, tem muita repercussão, Pedro Wittenbender, na questão aí dos impactos na gestão de pessoas. Como fazer? Já não é um processo dos mais fáceis, vamos dizer, fazer a gestão de pessoas. É um grande desafio, tanto para os profissionais que atuam nos setores de RH. Agora, com esse momento novo, né, que estamos vivendo, o que isso impacta a mais ainda, ou desafia mais ainda o pessoal do setor de recursos humanos a desenvolver, Pedro Wittenbender? Qual a sua avaliação sobre esse processo? Acho que o Pedro... Bom, inicialmente, boa noite novamente, agora na condição, então, de painelista, mas destaco a oportunidade singular aqui, parabenizo as contribuições do professor Alceu, da psicóloga Cláudia, e falar e tratar de comportamento humano e de gestão de pessoas é seguramente um tema, um dos mais complexos na atualidade. A evolução das teorias da administração nos apontam para uma sociedade atual extremamente complexa, sim, ágil, ambígua. A Cláudia fez referência ao VUCA, modelo VUCA, mas lidar com pessoas é lidar com aquilo que de mais nobre, mas também de mais complexo as organizações e a sociedade nos dias atuais possui. Falar de comportamento humano ou tratar de comportamento humano é tratar daquilo que de mais nobre a sociedade como um todo traz presente. Por isso, tomo a liberdade aqui, até para facilitar um pouco a compreensão nossa conjunta,
imagino que vocês possam estar vendo na tela de vocês aí essa abordagem que o Alceu fez, ou seja, no ambiente de crise, mas afinal de contas, de que crise nós estamos falando? Eu gostaria de dar um passinho atrás, porque crise, nós podemos estar fazendo a referência aí ao nosso Covid-19, e me parece que é difícil nos dias atuais falar de qualquer tema sem vincular a ele. Mas, ao entender a evolução da humanidade ao largo de toda a sua história, ela deu os seus maiores passos de evolução nos períodos de crise mais aguda. Chegando aos dias de hoje, nos processos de evolução, a permitir reconhecer que as pessoas, que os indivíduos, que o comportamento dos indivíduos, e a partir deles os grupos, as organizações, a própria sociedade, ela muda substancialmente a partir de ambientes de crise. E as organizações conseguem evoluir e darem os seus maiores saltos qualitativos quando apostam nos seus principais e maiores ativos, que não são os patrimônios físicos, que não é o patrimônio financeiro, que não é necessariamente a sua tecnologia traduzida em hardware ou em softwares, mas investem naquele patrimônio que é o mais nobre, que são as pessoas, e acreditando na capacidade delas de produzir a mudança. Vivemos aqui isto, inclusive, nesta noite, com esta sala de aula num ambiente virtual. Se fôssemos tratar isso nos aspectos de avaliação interna da própria Unijuí, no final do ano, boa parte do que hoje se faz no ensino online e nestas dinâmicas online era até ironizado, para não dizer sacralizado, como impossível. Hoje estamos aqui trabalhando e tendo a participação deste grande número de pessoas interessados no tema e também provocados pelo tema. O que faz com que possamos reconhecer, sim, que a crise está presente nas organizações, está presente no comportamento humano das pessoas, no dia a dia. A crise está presente na postura das pessoas, e isto é possível verificar no ambiente de trabalho. Elas estão menos sensíveis, menos flexíveis ou menos tolerantes à dualidade ou à pluralidade ou à diversidade. O absolutismo das redes sociais que levam as pessoas a manifestarem a sua mais ampla e profunda ignorância aqui, referindo-me ao tema da sabedoria, mas principalmente trazendo que o tema da crise traz uma série de perguntas. E talvez a provocação que quero fazer agora, nesta fase do painel, mais do que trazer receitas ou trazer teorias, é reforçar esta pergunta. Que a maior parte das organizações, a partir dos seus líderes, estão desafiados a gerirem as suas organizações e as suas pessoas a partir de novas dinâmicas de relacionamento com as suas maiores competências humanas, que são as pessoas. E talvez evidenciamos aí uma outra fragilidade que redobra e reforça o aspecto de crise, que as pessoas como um todo podem estar limitadamente preparados para enfrentar a crise. Mas talvez a crise que hoje estejamos vivendo de forma mais aguda, com impactos humanos, com impactos econômicos, com impactos organizacionais, é uma crise de lideranças preparadas e qualificadas para fazer a gestão estratégica, seja das pessoas, quanto das próprias organizações nesses ambientes de tormenta. Portanto, a gestão estratégica das pessoas, desde o comportamento individual, comportamento grupal, até o comportamento do todo, perpassando os diversos processos internos de gestão de pessoas, requer uma nova liderança qualificada de gestão de pessoas. Mais do que cumprir rotinas, e talvez aí estejamos vivendo juntos, nobres participantes e vários colegas, além dos colegas painelistas, expertos na gestão do fator humano, é a dimensão, sim, do ser,
realizar, do entendermos-nos no ambiente, mas também a capacidade de produzir, inclusive em diferentes ambientes, do offline, desculpe, do home office, do online, nos diferentes contextos e que trazem novos comportamentos, e as organizações. Portanto, todo este ambiente de mudanças, e talvez o coronavírus na dimensão da saúde, colocando em xeque o valor da vida e da saúde e da vida, esteja aflorando algo que é muito anterior e mais profundo, que talvez as organizações, em sua maioria, vinham empurrando de barriga, que é a estratégia da gestão das suas pessoas para uma nova sociedade. Mais do que os tecnicistas querendo gerir pessoas através meramente de técnicas, os legalistas enquadrando isto juridicamente nos aspectos legais, os burocratas ou burocratas, influenciado pelo espanhol aqui, os burocratas nas regras e nos procedimentos ou nas normas. Talvez o que estejamos desafiados nos dias atuais é exatamente permitir, com responsabilidade, potencializar nas pessoas todas as suas competências. As organizações, de forma emergencial, poderem avaliar os seus quadros, o que eles têm de capacidades a mais a oferecer para a organização, a partir das competências que já têm. E aí descobrimos que muitas organizações subutilizam o potencial humano dos seus profissionais. E dentro desse contexto, também ver outras competências que urgentemente precisarão ser desenvolvidos através de programas de capacitação emergencial e outros sustentados em programas de educação continuada. Enfim, preparando as organizações, o comportamento humano. As pessoas, em sua maior parte, estão assustadas, estão angustiadas, estão inseguras, com medo, e sabemos que estes e outros fatores, quando estão neste contexto, limitam a criatividade, caminham para a sobrevivência e para a sua manutenção. Portanto, neste ambiente, com este universo, tratar de comportamento humano e de gestão de pessoas é algo, talvez, que estejamos desafiados nessa noite a fazer de forma muito qualificada, com a presença da Cláudia, com a presença também do Alceu, com a presença dos outros colegas nesse contexto, e por isso sinto-me desafiado como professor desta disciplina, quando ingressa em abordar os temas atuais do comportamento das pessoas, do desafio da produção e da sobrevivência das organizações, como gerar um equilíbrio de valorização da vida, de valorização humana e do potencial humano, e garantir também a sustentabilidade e a sobrevivência econômica das empresas. É algo que provoca, mais do que resposta, é também trazer novas perguntas para a nossa roda. Medina, a palavra é sua. Com certeza, já teremos aí mais essa questão. Acho que só para fazer um intervalinho aqui, pegando um pouquinho, né, do que o Wandersan falou, da Cláudia, eu acho que entrou, Bittenbender, um ingrediente a mais, como o senhor colocou aí, que é a questão do valor da vida. Porque crises nós sempre tivemos, e várias, né? Principalmente falando da questão de cooperativas. O sistema cooperativo é um exemplo de como tem se transformado também em virtude das crises que tem passado, né? Se desafiado a novos modelos de gestão, qualificação de pessoas, quer dizer, um modelo totalmente novo. Então, isso é importante também, que às vezes as crises, vamos dizer, se ficou muito aquela crise, fica CRI, né? Toda essa jogada se fazia, mas se batia muito no lado econômico da situação. E hoje nós temos esse ingrediente novo que fez todo mundo repensar no processo, que é justamente a questão do valor da vida humana, né? E talvez esse olhar que vem agora justamente para as pessoas. E importante então debater aí essa questão da gestão das pessoas, esse novo comportamento, esse novo relacionamento de trabalho também, como eu falava para a Cláudia antes, um momento em que todos, de certa forma, estão inseguros, né, sem saber realmente o que vai acontecer, mas, ao mesmo tempo, estão despertando novos potenciais. Eu vejo isso também como uma grande oportunidade, como acadêmico também da Unijuí, que sempre nos desperta a pensar isso. Muitas oportunidades vão surgir a partir desse processo. E, por isso, então, temos que estar preparados para isso.
Bom, acho que vamos agora para a segunda fase, porque depois, na terceira, as pessoas também, cerca de quase 100 pessoas, acho que estão conectadas, aí podem fazer também as suas intervenções, temos os acadêmicos também que estão conectados para fazer. Bom, Pedro, agora, Pedro Bittenbender, Alceu Vandersan, Cláudia, fica essa rodada entre os próprios painelistas, né, de trocar algumas ideias até para fazer esse cruzamento de informações e, com certeza, deixar muito melhor, mais acalorado esse momento aí. Talvez para iniciar essa segunda volta e para isso fazer uma provocação, a riqueza com que cada uma das organizações está enfrentando os desafios atuais, dos dias atuais. Não tem como não falar do desafio da gestão de pessoas. A ampla maioria das empresas tendo que tomar decisões de ultra curto prazo, botando na geladeira o seu planejamento de médio e longo prazo, o seu planejamento estratégico, e tomando decisões para a empresa e tomando decisões acerca da gestão de pessoas para garantir a sua sobrevivência, a sua passagem. Algumas empresas, de forma simplificada, estão tomando decisões simplesmente de demissões, de redução de quadros. Bom, o que representa isso, além de reduzir custos, perder competências, investimentos que a empresa fez no desenvolvimento dessas pessoas? Que alternativas, efetivamente, as empresas podem construir para gerir as suas pessoas, potencializando o seu capital humano para não apenas passar pela crise, mas sair dela fortalecidos. O grande desafio não é discutir a crise, mas é discutir como nós vamos enfrentar e como nós vamos sair da crise, para além do tema técnico da saúde, da garantia de preservação da vida, e aí podemos ver inúmeros exemplos fantásticos de mobilização e gestão estratégica de pessoas, das equipes na área da saúde, na área da segurança, na área de diferentes áreas de conhecimento, no voluntariado, nas organizações sociais. Não se gere pessoas apenas em empresas, se gere nas diversas organizações. E todas elas estão precisando se moldar ou se adaptar ou construir arquiteturas novas. E percebe-se aí que talvez as organizações que estão enfrentando as maiores dificuldades são aquelas organizações que nos últimos períodos deram sempre mais prioridade à burocracia, à manutenção da sua infraestrutura meio, e agora são dinossauros ameaçados da sua sobrevivência porque a sua capacidade de se adaptar com flexibilidade ao novo ameaçam-se enquanto organizações. Por isso, o desafio dessas organizações, sim, é manter as pessoas, mas conseguir se tornar leves, criativas, inovadoras para fazer frente, porque o comportamento das pessoas não é só dos funcionários que está mudando. O comportamento do consumidor que está em casa, o comércio querendo reabrir e reabrindo as suas portas, mas não tendo consumidor para ir lá fazer as compras. O comportamento do consumidor também não está fortemente impactado com todas essas dimensões. Então, é a contribuição que eu trago no início dessa segunda volta aí. Bom, podemos começar aí com o Alceu Vandersan, vamos fazer a sequência. Alceu, essa provocação do professor Bittenbender é uma mudança de direção de eventos, né? Que estava planejado, de repente ficou assim meio que balançando e temos que nos reconstruir, nos refazer, né, Vandersan? Eu tenho a seguinte leitura de que esse refazer ele não vai ser, e isso independe, inclusive, da questão coronavírus ou não. O se refazer, nós vamos logo em frente, no meu entendimento, viver um certo conflito, tá? Na sociedade. Nós vínhamos, digamos assim, com essa história mais das coisas das caixinhas, né? As empresas negociavam com o sindicato, né? Que tinha um determinado perfil de trabalhador. Bom, este sindicalismo, ele não existe mais, né? Gostemos ou não, ele não existe mais, né? Inclusive, né, com uma fragilização muito grande de quem está, inclusive, no mercado de trabalho. O que vai surgir disso? Vai surgir um novo sindicalismo. Não nesse modelo,
mas daqui a 5, 10 anos vai nascer sim, tá? Vai nascer e ele vai, eu não sei se vai ser num modelo europeu, se ele vai ser num modelo norte-americano, né, que tem diferenças, mas aí você vê que vai ter os conflitos, sim, eles vão se estabelecer, mas dentro de uma nova, digamos assim, ordem, né? Porque justamente nós temos instituições fragilizadas hoje, né? Ok, o Pedro está dizendo, bom, as organizações têm que se reinventar, é verdade, tem que se reinventar, mas as pessoas que trabalham dentro delas, né, hoje, nós temos muita gente fora do mercado. Como é que este povo que está na informalidade, amanhã ou depois, ele vai bater nas nossas portas, né? Ele vai bater nas nossas portas. Isso a não ser que eu tenha que jogar tudo fora do que eu conheço de história, né, da humanidade. Não estou falando da história brasileira. Então, eu acho que também temos que nos preparar nesse sentido para que nós vamos enfrentar, né? Por isso que eu digo assim, o quanto antes a gente conseguir construir um pacto social, alguma coisa dessa ordem, que é uma palavra meio complicada, mas nós teremos conflitos, né? Porque vai ter muita gente pedindo o seu lugar também, que foi, aos poucos, sendo substituído por outro, né? Não temos mais aquele trabalhador da indústria metalúrgica da década de 70. Ele não existe mais. Mas vai aparecer um outro. Que modelo é? Quem é que é? Eu acho que é essa leitura que eu tenho que fazer. Na própria agricultura, eu quero né, eu tenho um carinho enorme, Edina, pela Cotrimaio, aprendi demais, né, trabalhando anos com a Cotrimaio. Em 1980 e poucos, a gente ia fazer uma palestra para os associados da Cotrimaio, o pessoal estava lá sentado de chinelinho, vinham a pé, né? Hoje, e tinham vergonha de se dizer que eram agricultores, né? Hoje nós conseguimos uma conquista, né, do agro, as pessoas têm como dizer, orgulho do que fazem, né? Muito bem. Nós não podemos perder isto, né? Só que nós estamos perdendo gente no campo, e essa gente, como é que ela está sendo substituída, como é que está esse processo todo? Quer dizer, eu acho que tem alguns momentos, os primeiros, dessa readaptação, estou falando de uma década, estou pensando assim, pensando alto, né? Esse é o nosso espaço. Como é que nós vamos enfrentar as novos tipos de organizações? Porque você olha pelo lado, digamos assim, das organizações, as empresas, as nossas universidades, o próprio setor público, as próprias prefeituras nossas, né? Elas têm, digamos assim, uma parte, mas tem as pessoas que trabalham dentro delas. Como é que elas vão vir? Fora aquelas que não estão em lugar nenhum. Elas, daqui uns dias, elas vão procurar o seu lugar. Eu lanço isso mais como um desafio para a gente pensar. É importante fazer essa reflexão, que tem muita coisa mudando por aí, e com certeza não vai escapar ao perfil das pessoas também, essa nova mudança. Bom, Cláudia, diante dessas provocações todas, aí a gente falou aí dessas questões de mudança, a gente falou também com você sobre a questão do certo estresse gerado, até pode ser isso, Cláudia, também a questão bastante de insegurança das pessoas diante dessas mudanças, de perceber que esse quadro vai mudar, afinal, Pedro, Alceu, Cláudia, cada vez aí que houveram grandes mudanças na humanidade, com certeza foram revolucionárias aí, né? E nós temos a própria história do cooperativismo, que começou diante de uma situação bastante delicada também, quando não se tinha empregos, né? Não se tinha outras opções, e começou aí o cooperativismo, e tudo indica que hoje também vai ser a grande saída para esse momento, as pessoas saberem cooperar mais entre elas. Cláudia, a tua versão, a tua opinião sobre isso? Com certeza. Engatando na fala do professor Pedro, né, e do outro colega painelista, eu trago a questão do coletivo. Né? O coletivo somos todos nós, né? Todos nós fazemos parte desse coletivo, né? Trazendo para o contexto do comportamento humano, né? Então, o que gera no sentido do comportamento que eu vejo? A gente tem impacto no outro, como o outro tem impacto em nós, né? Então, nós compomos esse coletivo,
né? Esse coletivo que está aí nas relações sociais, né? Então, acho que a primeira questão que eu engato com o professor Pedro, quando ele traz isso, a valorização da vida, né? Então, a valorização da vida, ela está aí permeando nesse sentido dessa consciência, desse despertar da consciência do coletivo. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo só no aspecto do mundo corporativo, mas do mundo social, em todas as relações das cadeias que nós temos, né? Na consciência de a nossa higienização, do nosso cuidado. Se nós cuidarmos de nós, nós vamos cuidar dos outros, né? Então, isso é a primeira linha que eu gostaria de trazer. Em relação ao meio corporativo, né, a principal questão que eu me provoco desde tempos, mas mais agora com a evidência da crise, é em relação a essa transformação social que estamos vivendo, né? Acho que as ferramentas digitais vão gerar muita aprendizagem, né? As empresas vão aprender, os colaboradores vão aprender, né? O mundo corporativo todo vai aprender. E nessa aprendizagem, com certeza, vai ter mudança na cultura organizacional. Aí entra a questão da psicologia, né? A questão do modelo mental, né? A forma como as pessoas vão se posicionar frente a esse novo formato, provavelmente, das relações, né? Muitas vezes que vão ter esse impacto, vai sofrer esse impacto também. Então, duas vertentes de pensamento que vêm ao encontro das falas dos demais painelistas, né? Diante do contexto também a nível de relações, né, no mundo corporativo, sim, a questão do estresse, a questão do medo instalado, né, não é fácil gerir a questão do controle. Aí eu entro em mais um viés extremamente importante que a psicologia nos traz. É difícil o ser humano tomar a consciência que não tem controle de nada, né? Muitas vezes, muitas posturas e muitas atitudes e muitos comportamentos, os indivíduos, eles acreditam sim que eles têm controle de tudo, e a gente não tem controle de nada, né? Então, acho que isso é uma questão principal que a psicologia nos traz também. Então, por que falar do controle? Falar do controle porque realmente esse momento, esse ambiente turbulento que estamos vivendo de crise é o despertar disso. Não temos o gerenciar disso, né? São mudanças, são cenários que mudam dia após dia, então são decisões tomadas diariamente para dar conta de todo esse ambiente ao qual estamos sofrendo esse impacto. Então, são três formas de pensar aí que venho contribuir nesse momento da minha fala. Com certeza, Cláudia. Eu acho que cada vez mais, até falando nas redes sociais, né, talvez contribuam mais ainda para essa questão de você não te achar, porque uma série de informações, uma exposição excessiva de pensamentos, vamos dizer assim, com relação aos momentos, não só agora falando de coronavírus, mas de todas as situações que deixam as pessoas um pouco impactadas com isso, e aquela questão também dessas relações mais abstratas, né? Hoje, muito mais relacionamento via internet do que as pessoas realmente se reunirem, conversar e trocar ideias. Eu acho que um grande desafio também vai ficar aí para essas mudanças, né, Cláudia? Professor Pedro de Tembedo. Com certeza. Pode falar com ele. A gente contribuindo também no engate da tua fala, nesse sentido da aprendizagem, né? E a psicologia também nos traz que a crise é um momento de aprender, né? A gente aprende na crise, a gente aprende na dor, né? Então, acho que vem também ao encontro dessa tua fala. Tá certo. Professor Pedro Wittenbender, voltando aqui nessa rodada para trazer também a sua fala, né, para complementar, falamos desse impacto nas pessoas, Pedro Wittenbender, mas tem também esse grande desafio, né? O que essa situação toda de crise já nos gerou aí na humanidade, de mudanças, e o que pode mudar também a partir de agora, que nós ainda estamos bastante focados, às vezes, em teorias mais fechadas, como eu falei antes, com o Wandersan, a questão também de algumas mudanças que vêm ocorrendo ao longo do tempo, né? E nem todas vamos absorvendo. Professor Pedro Wittenbender,
sua vez, aí, de nos trazer mais entendo que os aspectos que nós estamos sempre pensando muito as pessoas neste ambiente de crise. Mas fomos entender que, até uma passagem de Lenin, quando escreve assim, se for para mudar a cultura, a Rússia, transformar ela, industrializar isso, lembremos essa escrita na década de 40, levaremos em 50 anos para fazê-la. Agora, se tiver que mudar a cultura russa, nem em 500 a mudaremos. Ou seja, aspectos operacionais, aspectos comportamentais mais diretos, eles são facilmente mexíveis, hábitos de trabalho, de organização, de rotina. Agora, para mexer em comportamento, para mexer em atitudes, para mexer na cultura das pessoas, quanto da cultura das organizações, é um desafio permanente. E aí a preocupação e a pergunta que agrego aqui, bom, como as organizações têm gerido e têm trabalhado com as suas pessoas nestes momentos de maior crise? Por exemplo, podemos tomar o Covid-19 ou crises econômico-financeiras de uma empresa, ou dificuldades de aderência de mercado e competição e concorrência numa outra. As grandes lições têm revelado que as organizações em ambientes de crise devem manter forte presença da liderança com interatividade com as suas pessoas, manterem afinados mecanismos permanentes de comunicação, mesmo que o líder também não saiba todas as respostas e nem saiba todas as respostas do amanhã ou depois da manhã, mas que ele vá informando, vá orientando os seus quadros nesta medida do possível. Terceiro, manter os quadros coletivos mobilizados e focados na organização, porque a crise, por vezes e com facilidade, gera muita dispersão de atenção e angústia em busca de alternativas. O quarto mecanismo, de que a organização possa ser, a empresa possa ser um espaço de segurança para a pessoa, quando digo a empresa, a organização ou no seu coletivo. Medina tem a vinculação cooperativa. Talvez o que essa nova sociedade, esses novos fenômenos têm nos mostrado, de que, por um lado, se apregoa muito a prevalência do individualismo, mas, por outro, é na dimensão colaborativa, é na dimensão cooperativa, é na ajuda mútua, é na solidariedade dos problemas em comum que se tem evidenciado as maiores e a maior parte das estratégias de enfrentamento das crises mais agudas. Isto não impede de que tenhamos ações pontuais, mudanças operacionais, mudanças de vínculos, mas a organização como um todo deve ser um espaço na pandemia, que não é só do coronavírus, mas na própria anarquia, que a organização coletiva, a empresa, a organização coletiva, que seja da sociedade, seja a cooperativa, seja a organização social do meio, seja a família, seja o grupo social, seja o espaço de amparo e de apoio para o enfrentamento destas situações de maior incerteza, de maior intranquilidade das pessoas. E talvez estejamos vivendo exatamente isto, e inclusive reconhecendo que, por vezes, quando há fragilidade de liderança, ou até a liderança acaba sendo dispersiva e desfocada, o seu grupo de liderados acaba reproduzindo este comportamento. Então, esta dimensão que eu quero reforçar, a importância do trabalho sério, da liderança aberta, transparente, democrática, de envolvimento, sem necessariamente não precisar tomar decisões sérias e de impacto humano, porque na crise a dor também está presente. Conceder benefícios, conceder vantagens, conceder avanços são fáceis. Isto qualquer líder anuncia coisa boa, mas quando precisamos ter pactos coletivos para fazer cortes, pactos coletivos para reduzir benefícios, ou mexer no status quo das pessoas ou na sua zona de conforto, esta liderança precisa estar qualificada, precisa estar preparada
E é este, no meu entender, nas organizações, um dos grandes desafios. Preparar os seus líderes para que eles possam ser efetivos gestores estratégicos da sua organização, tomando decisões de curto, de médio e de longo prazo, e sendo principalmente gestores estratégicos de pessoas. O desafio que nós temos. Nós temos vários colegas aqui, experts também presentes, acadêmicos presentes, e acho que abrimos o espaço para as perguntas. Estou ansioso para saber as perguntas dos participantes, as contribuições também, porque talvez o objetivo dos painelistas aqui não seja de gerar solução para tudo e nem trazer receitinha pronta. É trazer e problematizar o tema e trazer e buscarmos entender a partir da sua própria complexidade. É isso. Com certeza, professor Pedro. E eu acho que vale uma questão também aqui, quando falamos de gestão de pessoas, a gente acaba sempre focando mais o lado em relação trabalho, líderes e coisas assim, mas temos que pensar também no seio familiar, né? Como gerir isso também para não impactar tanto lá fora. Acho que é também uma abordagem importante. Mas vamos abrir aí, nós temos os participantes, né? Depois a gente volta para fazer mais uma rodada aqui, onde também os nossos painelistas vão deixar aí algumas sugestões, recomendações, conversar um pouco mais sobre esse tema, até abrindo um pouco para que as pessoas consigam administrar melhor a situação. O espaço está aberto, quem quiser se manifestar agora, ou direcionar, inclusive, para um dos nossos painelistas, alguma pergunta está à disposição a partir de agora. Para isso pode ser usado o chat, como pode ser usado o microfone. As pessoas podem se inscrever, e a prioridade também para os acadêmicos da disciplina, para queiram fazer as suas perguntas. Inscrições abertas. Alana, a palavra é sua. Bom, boa noite primeiro a todos, né, aos alunos aí e aos painelistas. Eu venho primeiramente para agradecer em nome da turma da Teoria da Administração 2 da Unijuí, né, agradecer o conhecimento proporcionado pelos painelistas aqui envolvidos, né, onde diante das adversidades vieram presenciar e agregar para nós conhecimento e contribuição nesse momento. A minha pergunta é mais voltada às pessoas de baixa renda que terão mais impacto na economia, né, diante da crise, não só pelo Covid-19, mas poderão acontecer outras vezes também, tendo assim, elas podem ter, além no impacto econômico, elas, pelas organizações, elas terão talvez salários parcelados, atrasados, ou até mesmo sendo demitidas, né? Como é que vocês veem alguma oportunidade por fora, na internet, que é o nosso principal meio de comunicação no momento, né? Ou por outros ambientes, se elas terão alguma oportunidade, ou mesmo as próprias empresas, se elas colocarão alguma oportunidade para essas pessoas crescerem economicamente e tentarem diminuir o impacto que a crise vai afetar a vida delas, a economia delas. Posso comentar, Medina? Claro. Isso aí. Eu vejo o seguinte, Alana, nós temos uma situação regional de onde nós vivemos, em que nós convivemos com um nível relativamente baixo de desemprego. Tá? Se nós olharmos as grandes capitais brasileiras, Rio de Janeiro, São Paulo, quando a gente fala em 11% dos desempregados, 46% somando os desempregados mais os informais, né? Quer dizer, isso assusta. Nós ainda não temos esse nível, né? Nossa desigualdade social, inclusive na nossa região, é menor. Eu acho que agora vamos ter que aprender a viver com isso. Tá? Nós vamos ter muitos CNPJ assumindo, eu sempre tenho dito. Tá? Eu prefiro tentar recuperar um CNPJ do que tentar recuperar uma certidão de óbito. Certidão de óbito reverteram-se duas que eu saiba, do Lázaro e do Jesus Cristo. O resto não.
Então, agora é o momento da vida, mas depois vão cair os CNPJs, e aí nós vamos ter realmente problemas. E aí tem uma palavra, qual é a nossa cultura? Eu acho que o Pedro falou isso, a questão da cultura. A nossa cultura aqui é uma cultura que tem o associativismo presente, né? Que tem a presença muito forte da solidariedade entre as pessoas. Eu acredito que agora nós vamos ter que exercê-la, eu diria assim, ó, de novo, eu sempre gosto de usar isso, nós temos que agora tirar os nossos preconceitos, nós temos que nos desvestir das convicções, que acho que está tudo certo, né? E passar, então, olhar e ver como nós vamos construir. E eu acho que aqui nós temos uma outra vantagem ainda, né? Nós temos, sim, algumas competências, né? Porque eu pego assim, eu tenho esse viés mais da economia, né? Nós temos a nossa população, ela tem um determinado grau de formação. Vocês imaginem que quando se abre uma vaga em São Paulo, no Rio de Janeiro, em que a pessoa tem que ter primeiro grau, vocês veem na mídia o tamanho da fila, né? Quer dizer, aqui nós temos um índice nós temos um dos melhores índices de formação na região de pessoas com faculdade. Outra coisa, as pessoas que buscavam um emprego fora, é ruim, mas, por outro lado, pode ser uma alternativa para nós sair. Lembrem-se, o Grande Santa Rosa perdeu gente, os municípios, entendeu? As pessoas foram embora. Sobraram os nossos velhos. Eu não sei se nós não vamos ter que trazer os jovens de volta, né? Mas esse vai ser o desafio. A nossa sorte, talvez, nesse momento, seja que nós temos menos gente, né? Imagina quando a coisa bater com força em Alvorada, né? Quando a coisa bater com força ao redor do Rio de Janeiro, que já está começando a bater. Quer dizer, nós ainda podemos ir tentar na cidade, o jovem que está na cidade buscar comida do pai e da mãe no interior, que seja da vovó, né? Quer dizer, esse é o limite que nós temos. Eu acho que a cultura é essa nossa aqui, né? Quer dizer, aproveitar esse momento que nós ainda temos eu diria, algum fôlego, né? De capacidade produtiva, né? Outra coisa, e temos que pensar muito bem do ponto de... Aí estão as lideranças, do ponto de vista de desenvolvimento. Vou voltar lá no começo. Tá? Eu tenho visto muitos analistas dizer o seguinte, ó, analistas não só, como diretores de grandes empresas da área, principalmente, se eu vou pegar a Aurora, JBS e tal, qual é o planejamento estratégico desses caras, independente desse problema de agora? Estão dizendo o seguinte, os próximos 20 anos o mundo vai continuar aumentando o consumo de proteína animal. Gente, nós sabemos fazer isso. Nós sabemos fazer isso. Então, eu acho que quer dizer, qual é o foco que nós vamos ter agora? Tem que ter muito capital para isso, tem que ter, né? Capital humano e capital financeiro. São duas coisas que nós temos que ter. Agora, criar porco nós sabemos. Tirar leite nós sabemos. Somos muito bons nisso, né? Agora temos que agregar valor, né? Parece que agora vai vir de novo aquele momento da agregação de valor na nossa produção, né? Que nós estamos vendendo soja, como aconteceu essa semana, que isso assusta qualquer brasileiro, embarcando 480 boi vivo, né, em Rio Grande. Eu quero vender carne, eu quero vender Rota Hilton, né? É isso que nós temos que pensar para frente. Perfeito. Desculpa aí o tempo. Legal. Medina, eu peço a colaboração e a tua autorização. Pois não. A Luana Baques está com o microfone aberto, a regrinha de ouro, microfones fechados. E estou vendo aqui no chat nosso paralelo que tem a Mayra inscrita, que deseja fazer colocação, a Leonice Parnov. Enquanto isso, os nossos acadêmicos que estavam com as perguntas também pré-inscritas, o Jefferson, o Fernando e o Gabriel, dão uma seguradinha. Vamos dar preferência para as professoras e os nossos convidados de fora. E, se você concorda, Medina, nós ouvimos a Mayra dentro da sua contribuição, a Mayra que nos honra com a sua presença. Mayra, a palavra é sua. Boa noite, Pedro. Boa noite aos colegas. Então, muito prazer em revê-los, né? Ao seu, Pedro, Leonice.
Nós estamos aqui hoje com 2 turmas do Instituto Federal, uma turma de gestão de pessoas, uma turma de TGA 1, tá? E vou, então, responder a pergunta que você me fez anteriormente, se a gestão de pessoas é um dos mecanismos em época de crise. O que eu tenho a te dizer, então, a dizer a vocês? O que é a gestão de pessoas, né? Nada mais é que você mapear todas as competências que você tem dentro da organização. Eu acho que em épocas de crise, isso acaba vindo muito à tona, porque a gente vem de um momento que dá para dizer tranquilo. Então, o que nós temos de competência nos basta. Só que quando você se pega num momento como agora, em que a empresa tem que fechar, em que você não sabe como agir de outra forma, que não sabe o que fazer com o trabalho home office, por exemplo, né? Então, vem à tona essa questão, mas que competências eu preciso ter nesse momento e que competências os meus trabalhadores têm para este momento, né? Então, eu diria que após passado tudo isso, as empresas vão se voltar muito, acredito eu, para a gestão por competências, fazendo mapeamento das competências essenciais para todos os momentos que elas possam vir a enfrentar, e as pessoas já estão se dando conta das competências que elas têm e das que lhes faltam, né, para agir nas mais diversas situações. Então, acredito que é uma ferramenta muito poderosa aí para os próximos dias. Obrigada. Fantástico, muito bom, Mayra. Obrigado, professora, pelas suas contribuições e a presença também das turmas do IF, que queremos saudar e parabenizar. E é fruto desta integração e colaboração que entendemos que aprendemos mais e melhor para enfrentar os nossos desafios de hoje e do amanhã. Leonice Parnoff, que é uma assessora da nossa incubadora tecnológica e também vem atuando em outras instituições, além da Unijuí, também se inscreveu e está aí com a sua contribuição. Muito obrigado, Mayra, junto com todos os participantes do IF Santo Augusto que estão acompanhando e presentes no painel dessa noite. Leonice, a palavra é sua. Valeu, então. Obrigado, professor. Boa noite a todos, os painelistas, acadêmicos, colegas de profissão, né, os que estão participando desse momento tão rico, né, que traz grandes reflexões, né, no que se refere à gestão de pessoas. O professor Pedro fez um questionamento, né, com relação o quanto as pessoas elas podem ser o diferencial, né, dentro do ambiente organizacional, quanto no que se refere às questões de inovação, né, internamente. Então, vejo que as pessoas, elas são fundamentais, né, elas são importantíssimas, e vejo que tem algo, assim, que talvez agora as empresas, elas tenham que focar mais, que é trabalhar, que é desenvolver uma gestão do conhecimento que ela tem dentro das suas organizações, né? Porque nós temos, as empresas, elas desenvolvem conhecimentos, né? E como que ela faz a gestão desse conhecimento? Então, é muito importante que, nesse momento, tendo esse mapeamento das competências, né? Que acho que é fundamental também, não tem como uma empresa que quer se colocar nesse mercado agora, né? Nesse cenário de incertezas que nós estamos vivendo, sem ela ter esse mapeamento, definir as suas competências essenciais. E a partir dessas competências, a partir das pessoas, né, a inovação, ela obrigatoriamente tem que vir. Eu acho que é um momento de se reinventar, sim, né? As empresas terão que se reinventar a partir da estrutura que elas têm. A partir desse novo modelo, elas vão ter que aprender, né? A aprendizagem vai ser muito grande nesse momento de crise, né? Que sabemos, né, que as crises, elas fazem com que as empresas, elas desenvolvam, né, novos mecanismos, novos processos, né? Independente de ser uma inovação radical ou uma inovação incremental, enfim, é fundamental. As pessoas aí têm um papel importantíssimo.
Sem as pessoas, a empresa dificilmente consegue inovar, né? E eu acho que a ênfase que eu acho que é bem importante é a questão do conhecimento. Como é que ela gerencia o conhecimento desenvolvido dentro das empresas? Talvez seja um momento de focar nessa questão também. Fantástico, Leonice, e as contribuições, porque nesses ambientes de crise, até tem autores na área da inovação que fundamentam que a inovação acontece em processos de voos de cruzeiro. Exato. Mas se evidencia que muitos processos inovadores, eles são despertados por necessidade, por urgência, por necessidades caóticas, como essas que estamos vivendo no Brasil e mundo afora. As empresas, as universidades, os processos de saúde sendo reinventados e buscando inovações incrementais decisivas para dar conta desses problemas, e talvez as inovações mais fundamentadas careçam de estar presentes pelos limitados investimentos em inovação, ciência e tecnologia dentro desta realidade. Então, parabéns também, e principalmente trazendo aí. Quero, se possível, trazer, como eu estou acompanhando os comentários aqui do lado, a Jéssica Moreira, vocês estão vendo aí, postou uma Moreira da Cruz, às 20h40. Estou sem microfone, mas gostaria de questionar, devido ao movimento que está se formando de redução de salários, e posteriormente sabemos que estará surgindo uma onda de desemprego, é necessário estar preparado. Mas como se preparar para a concorrência pelas vagas de emprego que estão disponíveis? Ou o que ter de diferencial para manter o emprego atual e não substituído? Vejo, a provocação me parece que é para todos nós, e Leonice continua ativa aí conosco, a professora Mayra também, mas os colegas painelistas, me parece que, sim, como profissionais, como executivos, como trabalhadores, como funcionários, devemos ter, sim, uma preocupação em escala, talvez neste período, pensar prioritariamente na nossa sobrevivência. Primeiro, sobrevivência de saúde e de vida, e depois sobrevivência também no trabalho. Mas, desde agora, aproveitar para muitos que estão no home office ou estão liberados para ficar em casa, como os próprios veículos de comunicação bem destacam, não é um período de férias, não é um período para ficar no vazio, mas é se preparar, porque, no meu entender, na dimensão profissional e na dimensão da competitividade das empresas, dos contratos, das negociações, das entregas, no meu entender, o bicho vai fumar a partir do segundo semestre e a partir do ano que vem. E aí sim, agora as empresas estão todas fazendo um esforço, ou em sua maioria, de preservar trabalhadores, de preservar a empresa, de preservar as condições o máximo possível. Mas quando passar essa fase mais aguda da chamada pandemia do Covid-19, no meu entender, aí a pandemia dos negócios, a pandemia do trabalho, a pandemia profissional, a recém vai pegar, e vai pegar forte. E para isso temos que aproveitar estes períodos agora, e um pouco o objetivo deste painel também, que o Medina está mediando, é também nos preparar, não só para garantir nossa sobrevivência na saúde, na vida, e as empresas agora, de agora para 2 meses, 3 meses, agosto, mas é criar elementos também para que as empresas, os profissionais, os trabalhadores, a gestão de pessoas esteja preparado para gerir adequadamente as pessoas a partir de agosto, setembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 2021, 2022, porque economicamente vai ter efeitos, não só na nossa região, no Brasil, mas mundo afora, que vão se manifestar de forma muito mais aguda. Países chamados desenvolvidos, ou regiões chamadas econômica e tecnologicamente mais desenvolvidas, estão enfrentando esses desafios de forma muito aguda, os impactos negativos. E nós temos que estar preparados, nós estamos entrando
sem termos muitas reservas, sem termos muita preparação e, bom, estamos meio entrando tonto na história, como é que nós vamos sair desse baile aí? É um pouco essa a provocação que faço, de nos preparar não só de agora para maio, junho, julho e agosto, mas aproveitar academicamente, profissionalmente, em termos de gestão estratégica de pessoas, a partir do segundo semestre e a partir do ano que vem. Então, um pouco a provocação, e acho que a Jéssica Cruz nos provoca exatamente neste dimensionamento. Quantos de nós estão pegando e tomando esse tempo de parada para estudar, para se aprimorar, para fazer estudos online? As redes sociais estão cheias de oportunidades de aprendizagem. Não é só para fazer atividades em casa que nós nunca fazíamos quando não estávamos em casa, mas é também para aprender e nos preparar para profissionalmente estarmos mais bem preparados e qualificados, e que nem a professora Mayra bem destacou, com as nossas competências desenvolvidas para dar conta da gestão por competências que vai pegar, esse peneirão vai pegar a partir do segundo semestre de forma mais aguda ainda. São as minhas contribuições para o momento e deixo a palavra para o Medina e para os demais painelistas e demais participantes. Sem dúvida, professor Pedro. Foi como no início eu coloquei, o desafio é esse, né? Estarmos preparados e conseguirmos perceber aí o que vem de oportunidades, que certamente virão. As pessoas às vezes se apavoram um pouco, mas as mudanças trazem novas oportunidades. Bom, não sei, acho que fechada aí a rodada, tem alguém mais que queira se manifestar agora, senão a gente tem também a parte aí para liberar os nossos painelistas para deixar, fazer suas recomendações, sugestões, né? E também fazer um apanhado geral de tudo que se colocou em pauta até agora nesse painel. Tem alguém mais inscrito para fazer algum questionamento? Tem Paulo Spinato está se inscrevendo aí no chat do lado. Paulo, o microfone é seu, Paulo, e o Fernando Cotes também. Isso aí. Vamos fazer as perguntas, todas elas que tiver, vamos fazer elas em bloco, e depois os painelistas, principalmente o Alceu, a Cláudia, fazem as suas considerações em bloco, depois respondendo as questões feitas. Spinato, a palavra é sua, Spinato. Pode abrir o microfone, tem que abrir o microfone. Ele vai fazer de forma escrita, sem microfone. Enquanto isso, o Fernando Cotes com o microfone aberto. Fernando. Boa noite a todos, boa noite a todos aqui presentes. A minha pergunta seria mais em relação assim, ao comportamento, porque foi muito falado em relação ao comportamento humano em relação a essa crise. E a minha visão e o que eu posso perguntar e o que o cara meio que enxerga é que no meio dessa crise, como que as pessoas que no momento não estão trabalhando, que pensam em ingressar no mercado de trabalho, se já como já foi falado que as pessoas que não, os brasileiros que trabalham são pessoas meio inseguras, ociosas, ansiosas, como que essas novas pessoas que buscam ingressar no mercado de trabalho ou que já estavam numa dificuldade financeira, que estavam passando por momentos difíceis relacionados a problemas até com alto nível de desemprego, como que elas conseguiriam adentrar nesse mercado que está cada vez mais difícil e agora ainda com essa crise que acredito que vai levar, eu acredito que não seja algo do momento de agora, esses problemas que irão acontecer e que irão chegar. Eu acredito que serão problemas que irão afetar, digamos que daqui um ano e meio, que continuarão martelando aqui no nosso país, em algumas regiões mais afetadas, algumas regiões menos afetadas. E eu gostaria de saber da opinião de vocês, o que vocês pensam em relação a essas pessoas que buscam entrar no mercado de trabalho ou que estão já em dificuldades, como que poderia ser uma forma delas conseguirem se ajudar ou buscar algo para a vida delas em relação ao mercado de trabalho. Ok, fica aí então para os nossos painelistas esse questionamento também. Assim como tem a pergunta, né? A palavra é sua, Medina. Pergunta do Spinato aí. O Spinato trouxe a seguinte questão. Tem uma pergunta. Há várias metodologias e recursos para análise de trabalhos com perfis comportamentais, mas cada ser e cada empresa tem suas particularidades. Nesses momentos turbulentos,
no mundo VUCA e considerando a facilidade e efetividade dos atuais meios de comunicação, quais as dicas ou conselhos para os gestores e colegas de frente a pessoas que conflitam tanto com o meio organizacional quanto externo, por querer impor seus posicionamentos, muitas vezes de forma até mesmo desrespeitosa? Uma questão complicada também. Essa questão de relacionamento é a questão de relacionamento direto, né, professor? Bom, posso agregar aqui um dos objetivos deste painel, e acho que o Spinato, inclusive, faz uma provocação muito pertinente, que está presente hoje dentro das organizações, quanto as redes sociais estão sendo riquíssimas em manifestações absolutamente inconsequentes ou meio sacralizadas. Nesse entendimento, todas as vezes que as pessoas acabam sendo mais pobres em termos de sabedoria, em termos de conhecimento, e mais fortemente se apegam à dimensão de fé, ou naquilo que elas acreditam, ou estão apaixonadas, ou até se tornam um tanto fanáticas, elas começam e absolutizam a sua posição, limitando a sua capacidade de diálogo, de construção coletiva, e todas as pessoas que não pensam como ela pensa, automaticamente elas estabelecem relação de contrariedade, de rejeição. O que vivemos nos dias de hoje, e tem acompanhado várias empresas, várias organizações, são aquelas que exatamente valorizam a pluralidade, valorizam a diversidade de opiniões, estimulam ambientes saudáveis de conflito e de crise para a desacomodação, mas principalmente fazem essa provocação a partir da diversidade. E o que o Spinato traz, e é muito pertinente, como administrador, Spinato, como bacharel em administração, essa preocupação de que esses profissionais mais totalitários, mais absolutistas, eles acabam, em vez de contribuir com o desenvolvimento da organização, acabam preponderando com posturas preconceituosas, por vezes autoritárias, e gerando mais conflito do que a capacidade de gerar solução para aquilo que de mais nobre e mais urgente a empresa precisa. E talvez, neste momento, líderes de empresas mais estúpidos ou mais prepotentes ou mais preconceituosos são os que estão enfrentando as maiores dificuldades para conseguir o engajamento das suas equipes para fazer frente a esses momentos de crise mais aguda, que não é uma crise só do coronavírus, as crises de mercado, as dificuldades de mercado. Então, dentro disso, ao invés de conseguir concatenar pela empatia, pela liderança, pelo envolvimento, pelo comprometimento e criatividade das pessoas, vão estabelecer relações de submissão, de cumprimento, e estarão saltando fora assim que for possível. Entendo que, como o Brasil, esta é uma dimensão que os outros países, até circunvizinhos, junto com o Alceu, junto com outros, temos tido interações importantes com vários países da América Latina e até de outros continentes, até começar o coronavírus, que mostram que o Brasil está vivendo uma fase mais absolutista e totalitária, que também passa. Assim como o coronavírus passa e vai passar, estas dimensões me parece que também terão um desafio como administradores, como gestores, como humanistas, como profissionais que entendem de pessoas, para pessoas e com pessoas, de superar esses desafios. É a minha contribuição nesse momento. Muito bem, eu acho que já passamos, devido até ao adiantado da hora, Pedro Bittenberg. Eu acho que as perguntas, né, as inserções aí, acho que podem, vamos tentar respondê-las, né? Passar aos nossos painelistas para que também trabalhem em cima dessas questões levantadas aí. Cláudia tem acompanhado também os questionamentos feitos pelos nossos participantes. Qual é a tua avaliação, o teu posicionamento sobre isso? Acredito que existe sim, acho que conforme um participante colocou ali, como gerir, como lidar com isso frente a esse cenário possível de um desemprego, de uma possível falta aí do recurso que traz o sustento para casa, né? Mas eu acredito que o primeiro momento, sim, é de validar as nossas emoções. O que eu falo, validar as emoções?
realmente, assim, estamos num momento que tá tudo certo, tá tudo bem tu ficar ansioso, tu não tem que se cobrar por estar ansioso, né? Eu acho que uma primeira vertente de entendimento é você validar, sim, assumir, estou ansioso, estou com medo. Agora, a grande diferença está no posicionamento frente a essas emoções. Como assim, posicionamento, né? Existe o medo e o pânico, né? O medo, ele estimula para agir, né? O pânico, ele trava, né? Então, são duas questões bem pertinentes para a gente pensar o comportamento humano frente a essa situação de crise que estamos vivendo, né? Então, o pânico, ele é um pico do medo, né? Ele trava, tu quer fugir da situação, fica parado, fica numa posição parada, né? Então, acredito que sim, é buscar aí um lugar de meio termo, né? O medo, ele vai nos provocar, ele vai nos colocar em marcha, ele vai nos colocar em movimento, né? Então, acho que o meu olhar sobre esse questionamento desse participante seria nesse sentido, e vai ao encontro também das imensas possibilidades que temos aí de recursos de aprendizagem em plataformas online, em acesso à informação. Então, eu acredito que sim, é nos movimentar, é buscar ter aí ação frente a esse sentimento que é natural do ser humano sentir, mas ter esses movimentos e ir ao encontro de ferramentas e soluções que podem estar nos provocando a condição de aprender nesse momento. E principalmente o autocontrole, né? É fundamental, como falou aí, né, Cláudia? Ter um autocontrole, não deixar que esse cenário também tome conta e você não consiga fazer nada. Ao seu Wanderson. Tentando responder a pergunta do Fernando, dentro da minha ótica, eu acho que nós vivemos aqui um momento, alguns anos atrás, que nós estávamos perto do plano emprego. Se nós pegarmos os comerciantes mais tradicionais aqui, eles diziam, quando a economia estava andando bem, né, eles diziam, não encontra mais ninguém para trabalhar, ninguém quer trabalhar. Não, as pessoas iam olhar e queriam dizer o seguinte, ó, se é para mim ganhar um salário mínimo e trabalhar tanto assim, eu não vou, porque se sentia mais qualificado e tinha mercado para esse trabalho. Ele não, né? E daí tem um amigo que sempre diz o seguinte, se você vai pagar, você vai encontrar, né? Quer dizer, existe essa relação econômica, você não pode desconsiderá-la, né? Então, agora, qual é o outro momento? O outro momento agora vai ser o contrário, né? Que muitas pessoas vão buscar trabalho. O que você precisa estar? Tá qualificado. E aí eu vou pegar uma frase eu diria assim, de quem já não tem pouco cabelo e bastante barriga, né? Você tem que ser bom naquilo que faz. Sempre esse cara vai ter um lugar, né? Eu acho que é isso. Bom, onde está qual é a minha fortaleza, né? Onde que eu sou bom? Então, eu digo, esse é o conselho para os jovens, né? Para que aqui eu vou achar o meu espaço, né? Além disso, não sou muito não sou expert na área de relações humanas e tal. Então, esse posicionamento, né? Com relação à questão mais das necessidades, eu acho de abrir, que o Paulo nos coloca, né? Do desafio que nos coloca, que é importante, que eu comecei, que nós estamos com uma sociedade dividida, eu acho que vai passar muito pelas lideranças, né? Muito pelas lideranças. Eu vou pegar um exemplo concreto do que eu estou observando, por exemplo, no meu município, né? Quer dizer, houve todo um movimento para que o comércio ficasse aberto. O governador de estado, e aí eu pego as minhas redes sociais, o governador de estado, eu não sou, como eu vou dizer assim, eu abro bem, tá? Eu tenho 2.000 amigos no Facebook. Tá? Aí o governador do estado lança um decreto, né, que ao meu ver está correto, de fechar, essa é a minha posição, de fechar o comércio, né, e ele diz o seguinte, eu conversei com a saúde, eu conversei com a ciência, eu conversei com a universidade, e eu conversei com... e o Ministério Público estava pressionando ele, a Justiça estava pressionando ele pegou todos esses ingredientes e tomou a decisão. O que o Facebook disse? Ele foi na conversa da RBS.
Quer dizer, nós estamos num facilismo, mas num facilismo das pessoas, né? E agora é o momento, alunos, cidadãos, todos nós, vamos olhar o resto, né? Vamos olhar o resto, quer dizer, o que é que... E outra coisa, né? Ele deve estar consciente, e eu não queria estar na pele dele, porque ele está sabendo muito bem, né, de que a nossa arrecadação vai cair lá embaixo. São decisões duras. E voltando, o Pedro disse, as empresas agora, as lideranças terão que estar preparadas para tomar decisões que não são as melhores, né? Então, eu acho que... E aí nós vamos ter situações bem complexas pela frente. Eu quero agradecer esse espaço, né? Acho que nós estamos indo para o final, e ficar à disposição das pessoas para, se quiserem, em outros momentos, ainda a gente seguir discutindo. Muito bem, eu quero só fazer o registro antes da sua despedida final, professor Alceu, que nós tivemos 3 perguntas, outras importantes também, uma dirigida inclusive à professora Cláudia, por parte do Van de Ávila, que fez a pergunta sobre as ferramentas digitais, e me parece que a crise está um divisor de águas no uso da tecnologia. Se a Cláudia puder responder para nós essa pergunta. E o Ricardo Hillebrand também fez a pergunta, antes dessa pandemia, já se escutava de um movimento que fala do consumo consciente, dependendo de ideias de crescimento da economia mundial. Pergunta, pós-passagem deste furacão, vamos evidenciar o descrescimento da economia mundial? E o primeiro que fez a pergunta aí na roda, aí, então, às 21h02, foi o Dionato Oliveira. Professores, as empresas precisariam, talvez, de um processo de qualificação constante de seus funcionários e gestores, como parte de modelagem das competências, para que esses momentos de crise não afetem tanto as empresas? Isto passaria por uma mudança necessária de cultura de diversas empresas da nossa região, por exemplo? Perguntas interessantes. Se o Alceu ainda quiser fazer um pitaco aí sobre essas perguntas, acho que é pertinente. Depois a Cláudia responde e aí eu também agrego uma consideração, e aí vamos para as considerações finais. Pode ser, Medina e demais? Com certeza. Okay. Vamos fazer essa rodada aí. Professor. Eu vou deixar na tela aí as perguntas para irem respondendo. Alceu, vamos complementar, então? Tá bem. Cláudia. Acho que a Cláudia não está nos ouvindo aí. Vamos lá. Agora estamos... Em relação a essa transformação social, né, que eu acredito que, sim, nessa cadeia aí está as novas formas de relação de trabalho, né, aí eu entro com a questão principalmente de impacto do home office, né, que foi a experiência ao qual nós tivemos bastante contato nos últimos 15, 20 dias, né, então com certeza é fundamental que os colaboradores estejam capacitados para utilizar essas ferramentas e as soluções que as empresas vão fornecer enquanto insumos e ferramentas para o trabalho, né? Então, respondendo a essa pergunta do participante, sim, com certeza a aprendizagem nessas ferramentas ela é fundamental para que o trabalho possa ser realizado nessa nova modalidade, né, de relação de trabalho, que não é a presença física do colaborador na unidade do trabalho, mas sim da sua casa. Mas, com certeza, a utilização, a capacitação nas ferramentas digitais, né, é fundamental para que a execução do trabalho não seja comprometida, né, trazendo para o contexto da aprendizagem. Acredito que sim, é extremamente importante também manter aí plano de capacitação, plano de desenvolvimento anuais com revisão, com competências essenciais e competências técnicas atreladas a cada cargo, né, a cada atividade do processo da cadeia de valor do seu negócio, né? Então, acho que respondendo também, trazendo uma contribuição na minha fala no sentido a esse participante que colocou da importância, sim, com certeza, o plano de desenvolvimento individual e matriz de capacitação por área, por competências é extremamente importante, e também validando o que uma outra
colega participante colocou antes também, a importância do mapeamento também das competências e dos conhecimentos mais importantes, que nesse momento vai ser fundamental também. Acredito ter contribuído nesse sentido. Se ficou alguma lacuna também, os colegas podem falar. Alceu, alguma consideração ainda? Quero agregar... Vamos lá, Alceu. A palavra é sua. Está com o microfone fechado, Alceu. Ok, agora abriu. Do Ricardo Hildebrand. Eu vejo o seguinte, hoje estava acompanhando uma sala como essa, né, da área do agronegócio, em que as pessoas dizem o seguinte, ó, vamos aproveitar os nossos momentos, né, e um dos momentos vai ser o seguinte, por exemplo, nós usarmos os nossos insumos possíveis. Tomemos o seguinte, ele está dizendo aqui que nós vamos passar por um momento de decrescimento da economia mundial. Estamos passando. Depois nós vamos passar por um processo de crescimento. Ele vai fazer uma curva, né? E aí vai voltar. Não sei se chegamos no fundo do poço ou não, vai ter um momento que a economia vai começar a crescer. E o mundo já sabe fazer isso. O mundo sabe sair disso. Nós tivemos o Plano Marshall na Segunda Guerra, nós tivemos em 1929 o New Deal nos Estados Unidos, nós sabemos que com intervenção do Estado se pode entrar, na hora que nós realmente levarmos a sério essa questão Estado, né, organizado, gostaria que vocês dessem uma olhada nas medidas que estão sendo tomadas na Argentina. A Argentina vai se sair bem desse negócio, tá? Ouça o que eu estou dizendo. Então, nós vamos ter uma situação em que, por exemplo, o mundo europeu, por exemplo, quando ele começar a crescer de novo, ele vai nos dizer o seguinte: eu quero alimento orgânico, tá? Não porque ele acha que isso é importante, ele vai nos chantagear mercadologicamente. Não tenham dúvidas, né, que nós vamos sofrer, né, essa questão. Então, nós precisamos ter essa clareza de que nós iremos ter uma guerra mercadológica relativamente grande, né? E que eu acho que o Brasil deveria aproveitar agora, e é isso que o pessoal do agronegócio está dizendo, natureza. Trabalhar exatamente, começar a rever os nossos conceitos do uso de defensivos, de não sei o quê, em pouco mais de intensidade de trabalho, mais produto orgânico, porque nós vamos ter um mundo novo. E esse mundo novo, quando começar a crescer, e nós vamos sair depois, nós vamos sair atrasados nesse negócio, né? Então, mas a gente podemos se preparar por aí, e talvez a gente saiba fazendo isso. Mas isso é mais direcionado justamente ao Ricardo. Um abraço. Bom, eu estou à disposição. Acho que basicamente isso, professor Pedro Temer, as perguntas aí, porque nós temos já praticamente quase 2 horas já de painel. Exatamente. Né? Não podemos nos alongar demais e temos também ainda para a despedida dos nossos painelistas. Acho que retorna claro. Aí a questão da Eu imagem. quero aproveitar para fazer a minha despedida e considerar que depois do fechamento do Medina, nós teremos o fechamento geral. E aproveito para dois informes aqui, já que a coordenação está sendo a múltiplas mãos aqui, que eu agradeço pelo apoio e a compreensão de todos. Está sendo postado um link onde nós estamos pedindo para que cada um faça a avaliação sua deste painel. E, a partir de agora, o link está liberado. Desculpe, teve um pequeno gafe de configuração que antes ele não permitia o acesso para quem não estava logado na Unijuí. A partir de agora está liberado. É só acessar o chat do lado aqui, que está com o link já ativo, é só clicar em cima e nós gostaríamos da sua avaliação. 2, fazer referência às 2, 3 perguntas aqui. Ricardo, que é um pós-graduando, inclusive colega da Cláudia, no pós-graduação em gestão de cooperativas. Sim, nós vamos ter um processo, e já temos, de desaceleração econômica do planeta. Nós, na região, só não sentimos tanto ele devido à nossa matriz do agro, porque mesmo com a seca, continuamos colhendo soja, tirando leite ou produzindo leite,
e isso está fazendo um efeito tardio desta frenagem mundial da economia. E como diz o velho ditado, quando você está acelerando a 100 para ir para 110, é mais difícil do que sair do 0 para chegar no 10. Ou, quando você é pequenininho, você é 2, agrega mais 2, você já cresceu 100%. Agora, quando você tem 100 e você cresceu 2, você cresce apenas 2%. Então, esta dimensão está presente e, portanto, quero deixar o convite aqui. Na próxima semana, nós estaremos divulgando aqui um painel sobre geopolítica e mercados internacionais, que já está planejado, já está amarrado, fiquem atentos que vai ter. E a pergunta também do Jonathan, que eu quero simplificadamente responder. O investimento mais estratégico neste período, primeiro das empresas, é dar conta da sua capacidade de sobrevivência no período mais agudo e investir no desenvolvimento da sua gente, a começar pelo desenvolvimento e capacitação dos seus líderes. Muitas vezes a pobreza das empresas não está na qualidade dos seus profissionais, está na preparação dos seus gestores, administradores para tocarem os seus negócios. E cuidado, não quero ser apimentado aqui, mas quando precocemente nós vamos para as ruas para pedir para abrir negócio em período que todo mundo está clamando para preservar a vida, é porque nós temos limitada preparação para tocar os nossos negócios. Mas isso é uma provocação para a nossa saída aqui. Então, dentro desse contexto, parabéns pelas perguntas, parabéns pelas contribuições, e mostra e reconhece, professor Ivo, que está conosco, que todas as áreas são importantes. Produção, finanças, marketing, todas as áreas. Mas quem lubrifica e dá vida e dá vazão a todas elas são as pessoas. E por isso que nós temos que entender da gestão estratégica dessas pessoas em períodos de crise e também em períodos de fartura. Por isso é a minha mensagem final. E o que de mais nobre temos para investir nessa fase é investir exatamente no desenvolvimento das pessoas. Talvez nesse momento, dando segurança, apoio emocional, apoio e orientação financeira, mas depois é preparar aquilo que o Alceu chamou a atenção, de serem não só os bons naquilo que fazem, mas tem que ser, dentre eles, os melhores. Eu tenho que saber fazer muito bem feito aquilo que fazemos. Minha parte, muito obrigado. Parabéns, Medina, pela coordenação, e faço minha despedida como painelista nesse momento. Muito obrigado pela participação e antecipadamente escusas por algum equívoco, talvez expresso, ou que possa ser interpretado de uma forma diferente do que talvez nós tenhamos pretendido mostrar ou dizer aqui. Medina. Ok, professor Pedro Bitemendo. Vamos pegar também as considerações finais do Alceu Vandersan. Alceu, para finalizarmos esse painel aí, também as suas considerações finais e a sua despedida. Não sei se o Alceu está... Bom, não, eu estava tentando abrir o microfone aqui. A questão que eu vejo é o seguinte, quer dizer, agora nós vamos ter uma primeira discussão, se nós quisermos voltar com alguma coisa, qual é o papel que vai ter o Estado, né, para isso. E o Estado agora vai ter tem que ter uma função também, não só de sustentação econômica das pessoas, que essa é a primeira, o Estado tem que, né, e aí isto vai ser fundamental do ponto de vista comportamental. Eu ter renda ou não ter renda faz toda a diferença de como é que eu serei o cara, né? Então, essa é a primeira. A questão Estado, bom, para onde ele vai nos sinalizar? Que tipo de país novo nós vamos ter? Né? Eu acho que ele é fundamental, porque é o seguinte, eu digo o Estado Nacional, né? Porque Regrinha de ouro, tem alguém com o microfone aberto aí, perdão. O Estado do Rio Grande do Sul não vai ter. Queridos estudantes da região e professores e tal, né? Os prefeitos, nos próximos 3, 4 anos, pobrezinho dos prefeitos, né? Quer dizer, alguém que prometeu alguma coisa, fora do que ele tem do dia a dia, ele está dizendo bobagem, né? Então, o professor Pedro trabalha conosco bastante com desenvolvimento regional, considero como autoridade para isso,
né? Mas nós temos que ser bem conscientes disso. Então, como é que a gente vai brigar, digamos assim, sem nós brigarmos só com o cabo da adaga, como você diz, né, no folclore. Então, como as pessoas vão enfrentar tal questão? Eu estou, digamos assim, bem feliz agora, nesse momento, em poder ter esses espaços de discussão. Essa é uma outra questão. Eu acho que nós conseguimos, e agora me despedindo, né, também nós estamos aprendendo a usar essa ferramenta, né? Alunos, professores, todos estamos aprendendo a usar essa ferramenta, que esses momentos dessas salas, e nós estamos conseguindo, nesses momentos, eu acho, né, a Cláudia falava muito da questão da ansiedade e tal, ela ajuda muito para diminuir a nossa ansiedade nesse momento, porque se nós pensarmos, nós passamos o dia todo trabalhando com a história de coronavírus, Covid, coronavírus, coronavírus, Covid. Então, esses momentos nos desopilam e nos ajudam, né? Por isso, eu quero agradecer o espaço e muito obrigado por ter conseguido participar, né? Um grande abraço. Abraço, professor Wander. Vamos conversar com a Cláudia para suas considerações finais, Cláudia. Diante de todos esses quadros expostos e situações que foram colocadas em termos de pergunta, a tua despedida aí também. Primeiro momento, agradecer a oportunidade, né, de espaço de fala e espaço de muita aprendizagem e de geração de valor mesmo. Né? Acho que, primeiramente, essa é a minha consideração inicial, agradecer o convite. Né? Acho que para linhas de conclusão, eu acredito que sim, que é um momento de repensar valores, né, repensar prioridades, né, onde estamos colocando a nossa energia, né, cuidado, de ter o cuidado conosco, cuidado com os que nós amamos e cuidado com os nossos próximos, né, se a gente não se cuida, a gente não cuida de ninguém, né, então é um momento aí de reflexão, né, vamos passar por períodos duros, sim, né, acho que muito bem colocado pelos colegas painelistas, pelo professor Pedro também, a questão aí do cenário econômico, né, a nível mundial e o impacto no nosso país, né, no nosso estado. Então, acho que sim, temos períodos duros pela frente, mas períodos de muito ensino. Então, acredito que essas são as minhas considerações finais e agradeço pela compreensão no início da minha participação com a questão do áudio. Então, agradeço essa compreensão, peço desculpas e foi um momento de muito aprendizado e só gratidão. Um abraço a todos. Obrigado, Cláudia. Eu acho que foi um momento muito importante de discussão de todos sobre esse tema, falando sobre o comportamento humano, gestão de pessoas, tempos de crise, né? Mas eu acho que nós carregamos também em nosso DNA, se eu posso falar assim, Cláudia, Wander San, Pedro Bittenbender, essa questão de construir, né? Foi o associativismo que fez essa região de terras inóspitas, do nada, o pessoal chegou aqui, construiu, o associativismo fez aí as suas igrejas, empresas, tudo surgiu com muita força, as cooperativas, né? Então, nós temos já uma história muito grande de superação e tenho certeza que com a administração aí de ansiedades, né, Cláudia, e outras coisas mais ingredientes que venham, com certeza vamos superar muita situação. E eu digo, ficar de olho nas oportunidades que vão aparecer também. Nós não podemos só pensar na parte ruim. Muitas coisas vão mudar e como vamos estar preparados para nós mudarmos e assumir essas posições. Professor Pedro Bittenbender, foram praticamente 2 horas aí com os nossos painelistas. Muito obrigado, Cláudia Boichuk, o Alceu Wander San, o Pedro Bittenbender, né? A gente teve o privilégio de mediar esse painel aí, com certeza outros podem surgir e contribuir muito, com certeza, para superarmos esse momento. Acontecer também as pessoas que participaram. E por aqui, Pedro Bittenbender, vamos encerrando, né? O nosso painel aí, Comportamento Humano e Gestão de Pessoas em Tempos de Crise, foi o apoio da disciplina de Teoria da Administração 2, da Unijuí, coordenações de curso da SEC e Unijuí. Uma ótima noite a todos e que, a partir dos momentos que falamos aqui, tenhamos ótimas reflexões. Até uma próxima. Muito bem. Parabéns, Medina. Parabéns a todos. Mais uma vez, obrigado aos colegas painelistas.
a todos que desde a primeira hora estão juntos, a Leonice Parnoff, Léo, obrigado pelas contribuições, assim como a professora Mayra, e cada um que teve a oportunidade de aportar esta roda viva. Mais do que gerar soluções para tudo, foi o de oferecer elementos para que cada um possa construir a sua melhor receita para os seus problemas. E o desafio de seguirmos nos qualificando continuamente na gestão de pessoas. Por isso, curso de administração, e faço isso através, em nome aqui do professor Ariosto, coordenador do curso, do programa, da professora Estela, coordenadores juntos, da professora Eusélia, chefe do DASEC, e do apoio, portanto, de todos. E, principalmente, parabenizo aqui aos acadêmicos da turma de Teoria da Administração 2, que motivaram, que provocaram, que sugeriram e que viabilizou esta linda noite de aprendizagem. Por isso, muito obrigado a todos. Também seguimos e informamos que no dia de amanhã, durante o dia, esta produção estará também disponível offline, se alguém desejar assistir à gravação dessas 2 horas de debates e de construção. Muito obrigado e, portanto, uma boa noite em nome de todos, e a todos os que acabam não sendo acadêmicos da disciplina, é bom que saibam. Os acadêmicos agora acabam retornando e têm um pequeno trabalho para fazer. Então, esta dimensão tem 1, 2 e 3. Então, a sistematização do nosso painel que os acadêmicos agora vão construir. Tá bem? Muito obrigado. Agradecemos também pelas palavras elogiosas registradas aqui no chat por esta oportunidade e, em breve, novas outras abordagens. Já escrevam aí. Um deles é sobre geopolítica e economia internacional e seus impactos, e o Brasil nesse contexto. Um outro painel é justamente sobre cooperativismo, promovido pelo MBA em Gestão de Cooperativas, a Cláudia, que aqui está representando essa turma, vai ser nos próximos dias, aguardem mais informações. Muito obrigado a todos e uma boa e abençoada noite. Cuidem-se, preservem a sua saúde, fiquem em casa para poder cuidar dos outros. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Para sair é bem fácil, é só clicar no meio da tela no telefonezinho para sair do programa.